Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo juntos para mais uma noite de conhecimento, para mais 15 minutos de conhecimento aí. E hoje o nosso foco foi voltado para resina composta. Tenho certeza que vocês vão gostar das dicas de hoje, de como selecionar essas resinas. Vão ser muitas coisas para a gente discutir em pouco tempo. No entanto, eu acho que vocês vão começar a entender coisas que eram muito difíceis de ser compreendidas no nosso dia a dia. E aí, para começar a nossa discussão, queria perguntar para vocês, como que vocês escolhem resinas compostas hoje? Você tem várias resinas compostas para escolher no mercado, né? Como que você escolhe a sua? É uma pergunta interessante, né? Porque grande parte das escolhas das nossas resinas, elas são feitas por indicação de colega, aquilo que você usou na sua faculdade, aquilo que o vendedor disse, lançou uma revista Ultra Mega Power, bonita, linda, maravilhosa, que resiste a tudo, e compra, e é boa porque ela é cara também, e a gente vai lá e compra, né? E sabe que, na minha opinião, gente, qual que é a parte mais difícil da resina composta? É você entender a parte óptica dela. Porque todas as resinas compostas têm sua particularidade de opacidade, de translucidez, de opalescência, de fluorescência, de quanto que ela interfere conforme a espessura, o quanto ela interfere nessa qualidade óptica. É muito difícil isso, principalmente você que faz resinas policromáticas, né? O Marco ali falou, o custo-benefício, o negócio é entender esse custo-benefício, né, Marco? Porque não é só custo-benefício. Nós temos que entender para que elas funcionam, quanto elas funcionam. Às vezes tem locais onde a gente usa resina composta que nós podemos ali fazer uma economia gigantesca tirando o máximo dela. Ou seja, você compra uma resina barata e consegue colocar a melhor resina naquele local. No entanto, às vezes você pode ter uma resina ultra cara, com valor agregado muito alto, e você está usando no lugar errado e ela não está funcionando nada para aquilo que você gostaria. Vou dar um exemplo básico para vocês. Para que vocês usariam uma resina nanoparticulada, por exemplo, para dentina? O que a dentina precisa? A dentina precisa de polimento? A dentina precisa de facilidade de manutenção de brilho? Não, a dentina precisa de resistência. Quais são as resinas mais resistentes que a gente tem no mercado? As resinas mais resistentes são as, hoje, híbridas, micro-híbridas, né? Ou até nano-híbridas, a resistência é bem boa também, funciona muito bem. Só que se a gente pegar a família das híbridas, das micro-híbridas, elas são muito mais baratas, gente. Para que você vai pegar resinas caras, por exemplo, da Z350, da Empress Direct, para usar em dentina, gente? Se a dentina a gente não precisa de estética, a gente precisa de qualidade e de resistência. Ela é o corpo da nossa restauração. Você consegue resinas assim, muito baratas. Herculite, Z250, Z100, Forma, um monte que a gente consegue resistência num valor muito mais baixo. Para que você, gente, vai gastar dinheiro com dentinas de altíssima qualidade, com valor agregado muito grande? Não faz sentido nenhum. No entanto, vocês conseguem agregar valor naquilo que realmente precisa. E essa é a dificuldade da resina, e essa é a pergunta que eu falei para vocês no final. Como que vocês escolhem a sua? De novo, você que faz a resina, uma resina composta de qualidade, que tem o seu conjunto de resinas que faz muito tempo, 1, 2, 3, 4, 5 anos que está aprendendo a trabalhar com elas. Para que você tendo essa característica em mãos, você já aprendeu a sensação óptica que ela vai dar para você no final, quando você mistura as massas, põe uma dentina, depois um esmalte por cima. Às vezes se você faz policromática, usa translúcido, usa resina moduladora de valor e assim por diante. Você já aprendeu isso, que é a parte mais difícil. Quando você troca uma resina por outra, você muda todo esse processo óptico. E aí você começa o processo tudo de novo. Para que, gente, que você vai passar por essa dificuldade? Não faz sentido nenhum se você está trocando 6 por meia dúzia. E aí vai o negócio, né? Para que você vai
aceitar uma resina que hoje entra no mercado, o fabricante vira para nós e fala assim, nossa, ó, uma resina ultra mega power, boa demais. Aí você pergunta, que classe ela é? Aí ele vai falar, tá, da nano híbrida. Ah, mas eu já uso uma nano híbrida de alta qualidade, que eu sei a sensação óptica, que eu sei para que ela funciona, eu sei o que ela dá para mim. Para que eu vou trocar por outra nano híbrida e começar todo o processo óptico de aprendizado, de processo óptico de novo? Hoje, gente, existem dois motivos, se você há algum tempo está trabalhando com resinas e trabalha com elas seguindo a sua classe, não mais marca, não mais preço, não mais kits, seguindo a classe delas, para que ela serve, onde se enquadra, ela é adequada para você. Se você entende isso, a única possibilidade ou a única maneira de você trocar uma resina seria se ela saísse do mercado ou se realmente surgisse uma resina de custo-benefício, como falou o Marco lá no início, de altíssimo valor, não financeiro, né? Valor, digo, de um custo-benefício tão alto, tão bom, que realmente vale a pena eu começar todo esse aprendizado de novo, de mimetismo, de como funciona uma resina em cima da outra, das qualidades ópticas. E falta para nós dentistas entendermos um pouco mais, de novo, eu bato na tecla, um pouco de técnica e um pouco de material. Se a gente entender como funcionam os materiais, como funcionam as técnicas, tudo vai ficar um pouco mais fácil para nós. E é isso que a gente tem que começar a agregar no nosso consultório. Não pensar em valor, não pensar em kits, não pensar em nada. E simplesmente aprender como funciona. E hoje eu vou dedicar esses 10, 15 minutos para isso. Para a gente entender um pouquinho como funciona as resinas. Vocês vão entender como que elas são classificadas, para que elas servem. E um dia, se sua resina sair do mercado, em 15 minutos que eu vou falar com vocês, vocês vão ser capazes de escolher outra resina que dá o mesmo resultado para você, onde você precisa. É isso que é importante e é isso que eu quero discutir com vocês. Apesar do tempo ser curto, é o suficiente para vocês compreenderem isso que nós temos que discutir agora, tá certo? Então vamos lá, eu vou virar a tela aqui para vocês me acompanharem ali no computador, tá? E tudo isso eu falo, gente, porque existem já pesquisas científicas mostrando, ó, não existe nenhuma resina composta ideal, aquela resina que faz tudo, tá? Se não existe nenhuma resina ideal, nós temos que entender para que serve cada uma delas. Esse é o segredo e com isso a gente vai conseguir fazer o sucesso. Concordo plenamente com o Carlos que o custo por procedimento é insignificante. Eu bato no pé para isso demais, Carlos, muito. Por isso que a gente não pode se preocupar muito com qual resina a gente vai usar, e não é valor que determina, e simplesmente a qualidade dela, para que ela serve. É isso que a gente tem que pensar, concordo plenamente. É isso mesmo. Mas para que você vai comprar uma resina de R$600 e usar na dentina, você pode comprar uma de 60, entendeu? E com a 60, isso que é o mais importante, é você conseguir resultados melhores do que aquela de 600. É esse o segredo. É isso que a gente tem que pensar. Entendeu? Então nós vamos desenvolver um pouco o nosso raciocínio em relação a isso. E para isso vocês têm que conhecer um pouco como que se compõe a resina, né? A resina ela tem algumas partes importantes e todo mundo bate no pé da carga inorgânica. O fabricante vira, nossa, essa resina tem 70% de carga inorgânica, que são essas partículas amarelas que vocês estão vendo aqui na tela, né? Nossa, tem 70, 75, ela é muito power resistente. Gente, o que altera na resina composta é justamente essa carga inorgânica. Ela altera do que ela é feita, vidro, quartzo, sílica, zircônia, cerâmica, tem um monte de coisa, né? Aliás, vidro, quartzo e sílica são composições da cerâmica. Quando o cara fala assim, ó, minha resina é reforçada por cerâmica. Se for pensar racionalmente, todas são, né? Porque todas têm composição de cerâmica nela, tá? O que muda? Muda quantidade, muda formato e tamanho. Isso vai influenciar muito no que você busca para a sua resina composta. E quando você entender a evolução dela, vai ficar muito mais fácil de você escolher para que você vai usar cada uma das suas resinas, tá? Então é isso que muda. Temos a carga inorgânica. Dentro da nossa resina, aí vem lá a nossa matriz orgânica, que é ela que polimeriza,
é ela que contrai, é ela que faz a resina endurecer, tá? Porque lá dentro a gente tem monômeros. Os monômeros principais da matriz orgânica, que são monômeros de cadeia molecular alta, grande, são o BGMA e o DMA. Tem pouca contração, gente, só que não daria para fazer uma resina somente de BGMA e o DMA, porque senão a resina não seria manipulável. Aí, o que eu uso em seguida para conseguir manipular a resina? O fabricante tem que misturar diluente. Os diluentes são cadeias moleculares menores com a mais alta contração. E aí alguma coisa para a gente pensar já. Como que você faz uma resina ficar flow? Ou um cimento ficar flow? É colocando uma maior quantidade de diluente. Aí a gente consegue nossa resina ficar mais flow, tá? E para unir essa parte orgânica com a parte inorgânica, nós temos o roxinho aqui, que é o silano, que é um material, um sistema de união bom demais, que une a parte orgânica com a inorgânica. No entanto, gente, o silano é altamente frágil à umidade, à água. Ele se degrada na presença de umidade. Interessante, onde que a gente tem resina composta? Na boca, que é úmida 100% do tempo, né? E por isso que nenhuma resina composta também vai durar o resto da vida, porque tanto o silano quanto a resina se degradam na presença da umidade. E dentro dessa matriz orgânica, a gente ainda tem o acelerador e o iniciador. Por exemplo, quem que é o fotoiniciador de uma resina composta convencional? Uma A2, por exemplo. É a canforoquinona, perfeito? E a canforoquinona, ela precisa da amina orgânica para começar a sua reação de polimerização. Então você tem o fotoiniciador, que é a canforoquinona, e a amina orgânica, que é o seu acelerador. Os dois juntos na nossa matriz orgânica permite com que a nossa resina tenha a transformação da parte mole, né, da parte de monômeros para polímeros, fazendo com que a gente tenha um grau de conversão, que é a conversão de monômeros para polímeros, para fazer com que a resina nossa endureça. Claro que isso é um assunto para um próximo dia. Polimerização, eu vou falar com vocês de polimerização. Aliás, eu estou começando a fazer agora essas discussões interessantes. Toda semana, eu vou tentar colocar aqui o aprendizado de 15 minutos. Escolher um tema e conseguir discutir com vocês 15 minutos um tema interessante. Uma delas, em algum momento, vai ser polimerização. Podem contar com isso, tá? Então, guardem. É isso que compõe a resina. Carga inorgânica, pode variar sua quantidade, seu tamanho e sua forma. A matriz orgânica, que quanto maior a matriz orgânica, maior contração, porque ela que contrai, porque transforma monômeros em polímeros, e no momento da polimerização a gente tem a contração, perfeito? E a matriz orgânica, ela para se unir à matriz inorgânica, você tem o agente de união, que é o silano. Para fazer a polimerização, nós precisamos de um fotoiniciador, que para resinas mais convencionais, na grande maioria, é a canforoquinona. E a canforoquinona, para conseguir a reação, ela precisa da amina orgânica, que é o acelerador. Essa é a composição da resina, e o que vai variar é a carga inorgânica. E olha a evolução, e aqui vocês vão entender muito de como melhorar as características da resina. Lá atrás, né, ainda no último século, surgiu as resinas macroparticuladas. Tá? As macroparticuladas eram resinas de partículas muito grandes, gente, de 10 a 50 micrômetros. Uma grande quantidade de partícula inorgânica, grande quantidade, e partículas muito grandes. O que acontecia? Por ser partículas grandes, gente, e ter muita quantidade, ela era altamente resistente a essas resinas macroparticuladas. No entanto, a gente não conseguia polimento nenhum. Era terrível, ruim de manipular, ruim de polimento, uma estética terrível. Isso fazia com que a gente não tivesse sucesso estético, pelo menos nas nossas restaurações, tá? A partir daí o fabricante falou: nossa, nós temos uma resina ultra resistente, mas uma resina que não pule nada. O que a gente precisa fazer?
A gente precisa conseguir uma resina que tenha possibilidade de polimento. E aí o que ele fez? Então, já que as macropartículas, e por que macropartícula não faz polimento? Imagina o asfalto, tá? Que é feito de pedregulhos, de pedras. Você vai conseguir polir? Nunca. A gente consegue polir uma superfície de vidro, que é partículas microscópicas, né? Você pule. E se soltar uma partículazinha, ele ainda continua polido e é fácil de repolir. Mas se o asfalto, o que acontece? Ele solta pedregulhos, e quanto mais pedregulho solta, mais poroso ele fica. Quanto mais poroso ele fica, menos brilho ele dá. Então a gente nunca consegue polimento numa superfície que tenha pedregulhos na sua superfície. Porque a partir do momento que o pedregulho solta, ele fica poroso e a gente não tem brilho. É o que acontecia com as macroparticuladas. No entanto, o fabricante falou, precisamos melhorar o brilho. O que ele fez? Ele fez a microparticulada, gente. E o microparticulado é interessante. Se vocês perceberem aqui, ó, é de 40 a 50 nanômetros, já eram nanoparticuladas. Não foi chamada uma nanoparticulada pela força do momento, né? Qual a característica dessas resinas? Elas eram nanométricas, com alto conteúdo de carga orgânica, ou seja, de carga inorgânica, eles tinham de 35 a 55% de carga inorgânica. Ou seja, gente, era uma resina ultramente polida, tanto que até hoje é considerada a única resina que é autopolível, né? Ela nunca perde o brilho, porque tinha uma grande quantidade de carga orgânica e além disso eram nanopartículas. Ela nunca perde o brilho. Só que por ter muita partícula orgânica, a contração era demais. E a resistência muito pequena por ter pouca partícula inorgânica. Olha a característica da microparticulada. Polimento excepcional. Resistência ruim. Olha, nós saímos da macropartícula de resistência excepcional, polimento terrível. Entramos num polimento excepcional e numa resistência terrível na microparticulada. Quais são as resinas microparticuladas que tem até hoje? Rhinemo, da Cosmident, a Durafil, por exemplo, também, tá? São dois exemplos de microparticuladas que tem até hoje. Aí o fabricante falou assim, ó, nossa gente, ficou ruim, né? Nós precisamos tentar melhorar isso daqui. O que foi o pensamento dele? O que nós vamos fazer para melhorar? Vamos misturar as duas. Se a gente trazer um pouco da macropartícula e um pouco da micropartícula, a gente melhora o polimento por utilização das partículas nanométricas e melhora a resistência pelas macropartículas. E além disso, enchemos de partículas inorgânicas. Aí vai ficar uma resina com alto conteúdo de carga inorgânica e com partículas misturadas. Partículas, tanto macropartículas e micropartículas misturadas. Olha que interessante. Surgiu as resinas híbridas. Por isso que é híbrida. Pegou parte das macropartículas e parte das micropartículas e fizeram as híbridas. Características dessas resinas. Partículas de 10 a 50 micrômetros, que veio das macropartículas. Partículas de 40 nanômetros, que vieram das microparticuladas. E alto conteúdo de carga. Só que por ela terem muita carga grande, de partículas grandes, ela ficou ruim de polimento. Você pega a Herculite, por exemplo, uma Classic, uma resina ruim de polimento, mas altamente resistente. Aí o fabricante falou, nossa, de novo, melhorou, mas no entanto, temos uma resina aqui, as híbridas, que tem muita resistência, mas está ruim de polimento, precisamos melhorar o polimento. O que o fabricante fez? Vamos diminuir as partículas grandes em 10 vezes e vamos fazer as microhíbridas. Ele simplesmente pegou as partículas grandes e quebrou em 10 vezes. Diminuiu as partículas grandes e continuou com alto conteúdo de carga inorgânica. Ou seja, a resina continuou resistente, perfeito? Continuou resistente e melhorou um pouquinho o polimento, mas ruim ainda, porque tinha muita partícula grande. E aí a exigência estética do mercado continuou falando assim, eu preciso de resinas que pulem mais, que dê mais estética. Agora imaginem comigo, o que você acha que o fabricante fez? Quebrou em 10 vezes de novo essas partículas grandes e fizeram as nanohíbridas. Exemplo das microhíbridas é Z250, Z100, tá? Carisma.
As nano-híbridas, Harmonize, Empress Direct, tá? Até a Opalis entra nesse daí. Claro que dentro de cada grupo você tem a melhor, tem a mediana, tem a pior, mas se enquadra dentro disso, tá? Então as nano-híbridas, o que aconteceu? Melhorou o polimento demais. Você pega uma Empress Direct, por exemplo, com a Harmonize, melhorou demais, ficou muito mais estética, ficou muito mais bonita, ficou resistente porque o alto conteúdo de carga inorgânica continua alto, tem partículas grandes, só que é um polimento que não se mantém por muito tempo, tá? Polimento que se perde. E a busca ali dos fabricantes foi sempre buscar uma resina que resolveria todos esses problemas, tá? E aí o fabricante resolveu o quê? Olha, as microparticuladas lá eram altamente políveis, mas eram frágeis. Por que eram frágeis? Por quê? Marcelo, obrigado aí pelo selo, viu? Você tá sempre me apoiando aí, top demais, cara. Muito obrigado, viu, do apoio aí. Fiquei bem feliz. Gente, as microparticuladas, o fabricante olhou e falou o seguinte: gente, olha lá, qual que é o problema das microparticuladas? Ela pule demais, porque elas são nanométricas, mas tem pouca partícula. Vamos fazer com que essa resina tenha muita partícula inorgânica. Aí eles criaram as nanopartículas. O que eles fizeram? Pegaram partículas nanométricas de 5 a 100 nanômetros, que para ser nanométrica, o que a gente precisa? A gente precisa ser partículas menores que 100 nanômetros, tá? E aí o que aconteceu? Surgiu lá as Z250, HRI, a Vitra, são resinas nanoparticuladas. Aí eu vou passar um negócio para vocês. O Weber, professor de Araraquara, excepcional, gente. Um amigo meu, top de linha, cara inteligente pra caramba, aulas espetaculares. Fez uma pesquisa, eu tive o prazer dele me convidar para participar da pesquisa, ajudar na escrita da pesquisa. E mostrou que essas nanopartículas, gente, com o passar do tempo, por causa da sensibilidade do silano à umidade, tem degradação do silano, você começa a criar trincas e em curto, médio e longo prazo você pode ter lascamento dessas resinas em regiões de carga quando ela está na presença da umidade. Então você fazer uma resina, uma MOD gigante só de nanopartículas talvez não seja interessante, tá? Por causa disso. De qualquer forma, o fabricante quis fazer essas resinas pensando no suprassumo. Essa resina vai substituir todas. Ô Ismael, muito obrigado você também, cara, pelo apoio aí. Top demais, Ismael. Obrigado de comprar o selo, de estar adquirindo o selo aí também, cara. E as nanoparticuladas, gente, foram feitas para conseguir a evolução, fazer a evolução das resinas, substituir todas elas. No entanto, não deu certo, por quê? Porque eles não esperavam que a degradação do silano faria com que essas resinas se fraturassem em médio e longo prazo, tá bom? Esse é o problema. E aí tem uma outra classificação no meio aí, que são as suprananoparticuladas, que são as resinas da Palfic, tá? E da Ômega, da Tokuyama. Por quê? Porque elas são resinas esféricas, um alto polimento, só que elas são resinas de partículas. Felipe, obrigado também pelo selo, cara. O apoio, hoje o pessoal tá me apoiando um monte, tô felizão aí, hein? E as nanoparticuladas, cara, as suprananoparticuladas, elas só não são classificadas na nanopartícula, porque para ser nanopartícula tem que ser 100 nanômetros, tá? 100 nanômetros. E as suprananos, são as resinas da Tokuyama, tem 200 nanômetros. Aí se ela tem 200 nanômetros, ela não pode ser classificada como nanoparticuladas. E aí elas hoje são classificadas como suprananoparticuladas. No entanto, elas têm as mesmas características das nanoparticuladas. Uma possibilidade grande de você ter ali fraturas ou você ter lascamentos em curto espaço de tempo. Tá certo? Essas são as resinas, gente. Se você entender que hoje o que a gente tem no mercado? A gente tem microparticulada, híbrida, microhíbrida, nanohíbrida, nanoparticulada e suprananoparticulada. Se você entender que as resinas
híbridas e microhíbridas são de alta resistência e de custo baixo, são essas que você vai usar para resinas para dente posterior, concorda? Porque para dente posterior você precisa de resistência, não precisa de polimento. Para dentina você precisa de resistência, não precisa de polimento. Mas você vai fazer uma classe 5, eu não posso pegar uma resina de classe 5 e usar uma resina com pouco polimento. Porque a classe 5 é onde você tem o que, gente? O que você tem na classe 5? É uma região de alta possibilidade de acúmulo de alimento. De placa. Você precisa de uma resina que pule. Então, para a classe 5, eu preciso ter lá uma nanoparticulada, uma supra nanoparticulada, uma microparticulada. Não precisa de resistência, precisa de polimento. Aí eu vou dar uma dica para vocês. As resinas da Tokuyama para classe 5, gente, fechamento de diastema é excepcional. Perfeito? Excepcional. Agora uma classe 4, por exemplo. Você pode pôr uma resina que você vai fraturar em curto espaço de tempo numa classe 4. Você pode pôr uma microparticulada de baixa resistência. Ou você pode fazer uma classe 4 inteirinha e nanoparticulada sabendo que essa resina vai ter sensibilidade à umidade em curto espaço de tempo, pode lascar? Não. O que eu preciso numa classe 4? Numa resina que tenha polimento relativo, bom, relativamente bom, mas tenha resistência. Talvez a família das híbridas seja excepcional para você fazer uma classe 4. Pelo menos as últimas camadas, né? O corpo lá dentro da dentina, você pode fazer com a híbrida, microhíbrida, como a gente conversou, é mais barato, né? Então é muito interessante. A Durafil que o Carlos falou aqui, para a última camada de faceta, onde não tem áreas de resistência, é excepcional. Ela, como eu falei, é uma microparticulada que vai fazer com que a gente tenha um polimento eterno. É uma resina considerada de alto polível, não perde polimento. O único cuidado com a Durafil é que ela é muito translúcida. Se você errar na espessura, você erra na qualidade final óptica dela. Você não pode fazer isso, tá? Então olha o que a gente consegue alcançar com as resinas. Se vocês entenderem um pouco de como funciona elas, para que elas servem, nós nunca mais vamos escolher resina por marca, por kit. Por exemplo, kit de resina é a pior besteira que a gente faz de comprar. Porque kit vai ter meia dúzia das resinas que a gente não usa. Geralmente kit que é comprado são resinas caras. E você pode comprar pela metade do preço ou menos, montar o seu kit de marcas diferentes para atingir o que você quer de melhor para a sua restauração. Indicando de maneira correta. Vou dar alguns exemplos. Pega na classe 5, resinas que pulem. Na dentina, resinas resistentes. Classe 4, uma resina que pule, mas seja resistente. Tá? Uma MOD, você pode fazer o corpo de uma resina resistente e pode terminar, por exemplo, só o esmalte com uma resina que seja manipulável, muito mais fácil de manipular, que daí pode ser aquela que pule, que não pule, porque o corpo você fez com uma resina resistente. Entenderam? Você tem aquele dente da paciente que brilha demais, um brilho excepcional, uma Durafil, uma Renamo, que como última camada não tem área de carga, vai funcionar muito bem. Você precisa de uma classe 4 ou uma faceta que envolva a classe 4 também. Você usa lá a Harmonize, linda, uma resina linda da Care. Tá? Nossa, show de bola. Você usa a Impres Direct, muito bonita. Tá? Você quer fazer uma MOD com resistência grande, uma Z250, uma Z100, uma Forma. É só aprender como trabalhar e por que trabalhar com essas resinas. E não comprar mais por marca, por indicação, ou simplesmente porque alguém veio e falou que a resina é muito boa. Se vocês, de novo, como falei no início da nossa conversa, se vocês já aprenderam a trabalhar com suas resinas, já aprenderam a dificuldade óptica delas, principalmente quando vocês fazem resinas policromáticas, com translúcido, com resinas semi-translúcidas, opacas, semi-translúcidas esbranquiçadas, vocês fazem resinas que tem sensação óptica de fluorescência, de opalescência. Se vocês aprenderam como ela funciona, gente, não troque por besteira. Troquem se a resina sair do mercado ou se surgir realmente em algum momento uma resina que faça milagre. Se não, gente, se vocês aprenderam a utilizá-la no lugar certo, da maneira certa e já tem a qualidade óptica na sua cabeça, não troquem por besteira, que a parte mais difícil é essa. Aprenda a selecionar suas resinas por qualidade, por classificação e não por preço e marca. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que tenha sido bem válido, que todo mundo tenha
captado a ideia. De novo, eu vou começar a fazer essas discussões de 15, 20 minutos todas as semanas em um tema diferente. Eu acho que vai ser bem válido para todo mundo, vai ser bem legal. Gente, muito obrigado pela atenção e grande abraço para vocês. Boa noite por estar aqui comigo até agora. Semana que vem tem mais. Abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Valeu! Ai, Felipe, Ismael e Marcelo, obrigado pelo apoio dos selos hoje, viu? De adquirir os selos hoje. Show de bola, cara. Muito obrigado a todo mundo, viu? Até mais, gente. Tchau, tchau para vocês.